Olá, como vai? Seja muito bem-vindo ao Papo em Dia, nosso videocast aqui no Diário do Grande ABC. Esse que a gente tem trazido diversas pessoas para a gente conversar de diversos assuntos também, com muito conhecimento, com muito bate-papo e principalmente trazendo para as pessoas informações que às vezes parece que está tão aos nossos olhos e a gente quer conhecer mais, a gente quer saber internamente. E assim como nós temos feito com várias pessoas recebendo nossos estúdios de entidades também da nossa região, de espaços que nós convivemos, que nós conversamos, mas é óbvio que a gente quer saber um pouquinho mais. E essa pessoa que está aqui hoje comigo, a gente já convive de algumas atividades sociais, solidárias no Grande ABC, e é muito legal saber desse conhecimento, dessa parte que eles têm no local que eu tenho certeza que você já ouviu falar, mas pode ter alguma duvidazinha. E hoje a gente vai sanar um pouquinho sobre ela. E eu tenho um conhecimento deles, ó, já quase uns 2 anos aí que eu estou mais aprofundada, sabendo um pouco das atividades e a cada dia me surpreendo mais. Recebo aqui em nossos estúdios, então, Márcio Moretti, ele que é presidente da Casa da Esperança de Santo André. Seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Prazer estar aqui com vocês, compartilhando aí as histórias da Casa da Esperança, do Rotary Clube de Santo André. Com certeza. E quando ele já fala de Rotary Clube Santo André, o Rotary que todo mundo, né, de uma certa forma já tem conhecimento também sobre ele, mas a questão do Rotary é que sempre tem algumas entidades ou alguns pontos que fazem parte. Nesse caso é o Rotary Clube Santo André, que dentre os projetos tem a Casa da Esperança, que é quem faz toda essa parte. Primeiro assim, me conta um pouco da Casa da Esperança para a gente já começar a conversar um pouco mais. Legal. A Casa da Esperança é uma instituição beneficente e filantrópica na área de saúde. Então, ela atende a população com diversos serviços da área de saúde, consultas, exames, diagnósticos, tratamentos, né? A casa nasceu há muitos anos, ela nasceu em 1954, de rotarianos visionários que tinham um propósito na época que era acabar com a poliomielite, com a paralisia infantil aqui em Santo André. Então a casa nasceu das esposas dos rotarianos que se voluntariaram, que organizaram aquele projeto de vacinar as crianças em Santo André lá na década de 50. E depois ela foi crescendo, se transformando e é o que é hoje. Não, olha o trabalho voluntário, né, é por isso que eu fico muito honrada quando eu faço a coluna social, quando a gente tem a oportunidade de trazer entidades aqui para a gente conversar, que tudo gira em torno do voluntariado, que é aquela parte de tomar a frente e falar: "Vou fazer acontecer", que vai muito ao encontro de algumas coisas que a gente vai conversar ainda aqui sobre a Casa da Esperança. Tá, então a gente vai lá, 1954, formatado, 1954, 2024 já tem festa, hein, quero Já tem festa de comemorar. 70 anos, Já exatamente. quero essa festa de 70 anos. E aí é muito interessante que vocês acabam fazendo toda essa formatação. Hoje, a Casa da Esperança ela atende como? Como a pessoa busca o atendimento, o exame? Como é o funcionamento dela, Márcio? Bom, vamos lá. Hoje a Casa da Esperança ela atende em suas duas unidades, o Centro de Diagnóstico e o Centro de Reabilitação, Centro Neurológico, né? São duas unidades próprias, né? Onde ela atende todas as operadoras de saúde e particulares e também alguns serviços contratados pela Prefeitura de Santo André. A casa vai inaugurar agora uma terceira unidade para comportar toda essa demanda. Hoje são quase 500 mil de atendimentos ano, então é mais de 1.500 todos os dias, né? É um volume bastante grande. Atendidos nessas duas unidades com mais ou menos 300 colaboradores, dos quais 60 deles são médicos, né? Diversas especialidades. Então a gente conta hoje lá com ressonância magnética, com tomografia computadorizada, ultrassonografia de última geração, ecodoppler, fora a parte de fisioterapia, onde a gente é uma referência na questão da reabilitação, né? Na época da polio, quando algumas crianças não conseguiam evitar a paralisia, a casa se predispôs a melhorar a qualidade de vida dessa criança com serviços de reabilitação neurológica, para que ela pudesse ter um mínimo de autonomia, né? E ela se especializou muito em reabilitação neurológica. Essa especialização, inclusive, foi utilizada bastante agora com reabilitação pós-Covid, né? E agora a gente vislumbra usar com reabilitação do idoso, para dar autonomia por mais tempo a um idoso, que ele possa, por mais tempo, fazer suas coisas sozinho, né? Então essa é mais ou menos a dimensão da Casa da Esperança hoje. Além disso, em 2019, nós entramos numa parceria. Até então a Casa da Esperança nunca tinha trabalhado para o SUS, ou para o poder público, né? Em 2019, o Paulinho Serra nos procurou para prestar um serviço de diagnóstico de imagem nas UPAs de Santo André e no Centro Hospitalar Municipal, no CHM. Então, desde 2019, além do serviço para as operadoras e para o particular, a gente também atende
nas UPAs e no CHM com diagnóstico de imagem, raio-x, tomografia e ressonância. Fomos parceiros da prefeitura no hospital de campanha na época do Covid. Muito nos honrou, né? Nós como rotarianos que temos esse espírito de servir em momentos de crise, né? O Rotary que tem essa bandeira de erradicação da polio no mundo. Foi uma pandemia no passado, também viral, né? Sim. E aí vem o Covid, um momento difícil, muda tudo, e a gente colocou um tomógrafo lá no hospital de campanha no Pedro de Antônio, participamos junto da prefeitura com isso, né? Então hoje a gente tem uma grande parceria com a saúde pública, né? Uma parceria forte. Eu sempre digo para o secretário de saúde agora, o Gilvan, né? Sim. E falei para o Policy, que foi o secretário anterior, para o Paulinho mesmo, para a Ana Carolina, que o terceiro setor, não só a Casa da Esperança, mas eu falo aqui em nome da Casa da Esperança, mas o terceiro setor é o parceiro ideal do setor público para entregar a saúde de verdade, com excelência e solidariedade, que é a nossa missão. A missão da Casa da Esperança é entregar saúde humanizada com excelência e solidariedade. A solidariedade entra na parte filantrópica, onde pegamos 10% de tudo que arrecadamos e devolvemos em gratuidade para a sociedade, né? Mas eu falo para o secretário de saúde, cada real que o SUS coloca para a Casa da Esperança, ela devolve em saúde de verdade. Por quê? Porque nós não visamos lucro. Eu não tenho um acionista que está ali com a faca no pescoço pedindo, você tem que me dar 20% de lucro. Então não tenho essa pressão pelo resultado para remunerar o capital. Somos uma instituição sem fins lucrativos. Temos uma diretoria totalmente voluntária. Então, uma diretoria multicompetente, formada por executivos e empresários do Rotary que se doam gratuitamente para conduzir as decisões da casa. Isso sempre foi assim, continua sendo. São mandatos e você cumpre seu mandato ali na diretoria, que eu estou ali há 2 anos, né? Começando agora um novo mandato por mais 2 anos. E a gente então tem uma diretoria não remunerada. Não tem um acionista que vai pegar parte do recurso. E ela tem isenção tributária. Então, assim, R$1 que chega do SUS na mão da Casa da Esperança, a gente devolve na forma de equipamentos novos, devolve na forma de médicos bem remunerados, de enfermeiros bem remunerados, e entrega isso na forma de saúde para o paciente do SUS, da mesma forma como entrega para o paciente de uma Bradesco executivo, de uma Sul América, de uma Mil, para aquele que tem uma operadora e para o que não tem, recebe saúde da mesma forma. Márcio, primeiro aproveitando, mandar os parabéns, né, e agradecimentos para isso, porque eu acho que Santo André sempre passa por essa evolução na questão da saúde. Tenho certeza que as pessoas buscam sobre isso, então, para o Paulo Serra, para a Ana Carolina Serra também, e agora para o Gilvan, que está à frente do secretário de Saúde. Isso é muito importante que a população tenha esse aporte, né, e sabendo da excelência do que vocês entregam, porque não é somente o serviço, é um serviço com excelência, porque quando você precisa de saúde, você precisa dessa humanização. Então, é muito importante toda essa área. O que eu quero que a gente deixe bem claro para a população, que eu acho que isso é muito importante, você me fala do plano particular, você me fala desse 10% que vocês devolvem à sociedade e essa parte que vocês atuam com o poder público. Quando é com o poder público, por exemplo, a pessoa passa numa UBS, por exemplo, e aí ela é encaminhada para vocês, aí vocês prestam o atendimento. É dessa forma? Exatamente. Tá. Exatamente. E aí, quando por exemplo, o plano particular, a pessoa vai ligar lá e falar quais são os procedimentos que você tem, vou marcar no particular, vocês devem ter a rede credenciada, ok, eles fazem isso, perfeito? É isso. E os 10% que vocês acabam gerando, essas pessoas elas devem ser indicadas da UBS, por exemplo, ou ela pode ir direto até vocês, olha, eu tenho um problema de saúde tal relacionado à fisioterapia, o que seja, o que vocês oferecem, e ele vai até lá, como que ele faz esse uso? Como ele se torna o usuário? Ok, Juliana, boa pergunta. Para o munícipe de Santo André, o ideal é que ele busque uma OBS. Ele buscar uma OBS, porque lá ele vai passar por uma triagem, ele vai entrar no sistema de regulação do município para entregar a oferta de exames em função da demanda que existe, onde eles fazem uma análise criteriosa para priorizar isso daí em função da necessidade do paciente. Então, ele ir numa OBS é o melhor caminho, né? E a OBS vai nos encaminhar, olha, eu preciso de uma ressonância para esse paciente, eu preciso de uma... E aí a regulação, a própria Secretaria de Saúde vai agendar com ele e agendar com a gente. E a gente recebe o paciente, faz o exame e entrega para ele. Já na UPA é diferente, na UPA a gente está lá com um raio-x 24/7. Então está lá disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando o paciente tem uma necessidade de um pronto atendimento, ele chega lá,
os médicos da UPA vão solicitar o exame e a gente está lá para entregar esse exame imediatamente, né? Então, a Casa da Esperança atua em loco na UPA. Na UPA. Ah, então, fora aquela estrutura imensa que vocês têm na rua, me lembra, por favor? É na Alberto Benedetti, onde está o centro Uhum. diagnóstico, e na Apeninos, atrás do Hospital Municipal, onde está o centro neurológico e o centro médico. Quando você fala que vai ter uma terceira unidade, será local ou vocês já estão vendo um outro local? Como funciona? É um outro local, vai ser uma unidade específica para atendimento de pacientes do SUS, né? A gente quer que eles distribuir um pouco esse volume, que hoje as recepções estão um pouco cheias, né? Então, essa nova unidade é pertinho, ela está entre as duas, então está equidistante, 150 metros de uma e da outra, e do próprio Hospital Municipal. Então, é um centro ali, um centro de saúde, né? Onde tem o Hospital Municipal e a Casa da Esperança, essas unidades. Essa unidade, ela vai ter raio-x, ultrassom e ecodoppler específico para os pacientes do SUS, com capacidade para atender em horário comercial 10 mil pacientes mês. Caramba, isso tem já data para inaugurar? Porque eu já quero dar essa notícia, hein? Você sabe, né? Nosso plano é inaugurar isso até o final do primeiro quarter, do primeiro trimestre, né? Ou seja, março, a gente quer abrir as portas dessa unidade para começar a atender. Ótimo, estaremos lá, tá, gente? Já tem combinado aqui do Social pra gente estar junto. Que seja mesmo, né, Márcio? Que você sabe que meu bebê vem em abril, né? Então eu gostaria de estar em março lá nessa inauguração, faço questão. Com relação a novidades, aliás, você me falou alguns números muito impressionantes, assim. Eu acho que depois até você me passe, por favor, porque a gente vai colocar um material também no impresso. A Casa da Esperança em números, a gente sempre falou sobre isso, né? Porque é muito impactante a quantidade que vocês atendem, né? E isso eu acho que faz uma diferença muito grande para Santo André. Mas fora isso, também vocês vêm com a questão de muitas novidades. Dentre elas, Casa do Autista, Casa do Idoso, que você já citou, e assim por diante. Me fala um pouquinho, assim, pontualmente, por exemplo, da Casa do Autista, o que seria? A Casa do Autista é o seguinte, como a casa nasceu em função da polio lá atrás, e se ela tivesse se mantido abraçada à polio, hoje ela não existiria mais, porque a polio acabou, está erradicada Sim, no Brasil há mais de 30 anos. claro. Então ela foi se adaptando às novas necessidades sociais. E o autismo é uma necessidade que a gente percebe que ela está muito em evidência nesse momento. Tem muita demanda para tratar uma criança autista, né, em diversos níveis. E o Rotary Clube de Santo André, além da Casa da Esperança, também fundou outras instituições. A Casa Ronald, criança com câncer, a APAI, né, deficiência intelectual, e o Menor Aprendiz, lá o ABC Aprendiz, que era antigo Patrulheiros Mirins. Na APAI, existe uma competência de tratamento de questões de deficiência intelectual, que inclui o autismo. E a Casa da Esperança tem a competência médica, né? Nós somos uma instituição de medicina, da prática da medicina. Então, nós queremos juntar essas duas competências, o tratamento da deficiência intelectual e a medicina, para entregar um método moderno, atualizado, com o que tem de mais atual no sentido de tratamento do autista. E fazer isso da mesma forma como a casa vem fazendo as outras coisas. Entrega o serviço para as operadoras de saúde, para o particular, gera-se uma arrecadação. Como não tem um acionista para eu entregar o lucro, eu entrego o lucro de volta para a sociedade, atendendo quem não pode pagar, atendendo a pessoa Perfeito carente. isso. A Casa do Autista tem data também, Márcio? Não, esse projeto ainda não tem, esse projeto a gente está buscando recursos ainda, a gente já até recebeu, a Ana Carolina conversou um pouco com ela, a gente está buscando recursos para materializar esse projeto, entendendo com a sociedade, com a Secretaria de Saúde também, como é que nós vamos encaixar essa demanda. A demanda do particular é imensa também, a gente pretende ser uma instituição de referência nesse tratamento do autista, né? Então, tem uma demanda enorme de muita gente com poder aquisitivo que pode pagar por um serviço desse, né? Claro. E também tem muita demanda de quem não pode. Então, a gente quer esse Que às modelo... vezes não tem nem o conhecimento, então que precisa ter isso realmente de atendimento a essa área pública. Cara, esse negócio do autismo, eu não conhecia nada disso, e não sou médico e conheço muito pouco, mas é impressionante quantas crianças estão recebendo diagnóstico equivocado. Sim. E aí tomando medicamentos para acalmar, para diminuir a hiperatividade, Sim. com um diagnóstico equivocado muitas vezes, e na verdade ela de repente tem um autismo. Exato. E aí você tem que tratar aquilo, sabe? A criança com autismo, ela tem algumas aversões a questões sociais, a cores, a estímulos. O tratamento é totalmente diferente, né? De Exato. qualquer outra
função. Isso vai ser muito importante. Então, assim, vocês buscam tanto recurso público, quando você cita a Ana Carolina enquanto deputada, né? Isso, Também. exato, exato. Exatamente. E aí, claro que vocês também têm as empresas que apoiam vocês. Como no caso, você acabou de citar, eu tive conhecimento de vocês da medicina fetal, tinha feito inauguração, é uma coisa que eu acho que vale até como relato, e é muito importante que vocês tenham isso. Eu fiz a inauguração com eles, enquanto colunista, jornalista, de uma sala de diagnósticos, né, de ultrassom, de ultrassom, super linda, super tecnológica, coisa mais maravilhosa do mundo, que foi doada, inclusive, o equipamento por... Pela Fundação Rotária, num projeto de subsídio do nosso distrito rotário, distrito 4.420, né? Sim. O governador, então, fez um projeto que envolveu outras instituições, acho que a Casa da Esperança de Santos, alguma outra instituição de São Paulo, e nós, de um projeto de medicina fetal. Enquanto empresa também, quem que apoiou? Houveram várias empresas envolvidas. Na fase final, que foi a reforma do espaço, Tá. quem nos ajudou ali foi o Patriani. Sim. O pessoal da Patriani que fez a reforma, fez uma reforma em tempo recorde, né? Porque a gente ia inaugurar e a gente não estava feliz com a sala, porque era um equipamento muito moderno para uma sala velha. Ah, não dá, né? Aí a gente olhou e falou, não, essa sala precisa de uma reforma, só que a inauguração estava marcada, já tinha a presença do governador do Rotary, tudo marcado para aquele dia, a gente falou, bom, a gente tem 11 dias, e agora? Quem que eu conheço que pode fazer obras muito rápido? Quem que resolve? Aí eu vejo o Patriani inaugura um stand de vendas em uma vende semana, duas. em uma semana e fecha na outra, né? É verdade. Aí liguei pro Bruno, falei, Bruno, a gente tem um desafio, cara, fazer uma reforma, quebrar tudo e reconstruir uma sala de ultrassom em 11 dias, né? Tá. Ele aceitou o desafio, realizou de forma, assim, totalmente doou esse serviço pra gente, pra casa, e ficou uma sala, como você disse, uma sala linda. É a sala hoje referência do que nós almejamos para casa no futuro. Esse ano a gente tem vários projetos de reforma em andamento, e a gente quer que a casa inteira tenha aquela casa, aquela cara aconchegante, que perca essa coisa do cinza sem brilho, de uma coisa fria de hospital, Super aconchegante mesmo, super para ser acolhedor. aconchegante. E aí o meu conhecimento, que foi há poucos dias, que daí a gente acabou marcando, é que vocês tinham uma medicina fetal super intensa lá, ali, mandando realmente um abraço para a doutora que me atendeu, que é a doutora Fernanda Santos, que foi incrível, toda a equipe lá também. E vocês com atendimento 4D, uma imagem que não nega para ninguém de qualquer outro estabelecimento, e que eu não tinha conhecimento. E eu falo porque assim, eu conheço muita coisa do ABC e faço questão, principalmente aquilo que é atrelado ao social, aquilo que eu posso falar de um para o outro sempre. E aí eu tomei esse conhecimento. Então, assim, vocês têm salas realmente que levam tecnologia de ponta para as pessoas e que isso é fundamental que as pessoas conheçam e que saibam que é tanto o plano particular quanto o SUS. Que eu acho que essa é a beleza da Casa da Esperança, é vocês atenderem igualmente, com tão melhor qualidade, para duas vertentes da medicina, porque a gente sabe que nem sempre é fácil para todo mundo ter acesso a algo de excelência, de qualidade, se não estiver pagando. Tudo bem que o SUS a gente paga também, mas nem sempre é fácil. Tudo bem que Santo André tá bem legal, assim, eu vejo o pessoal falando muito Tá bem. maravilhoso. O Graças trabalho que o Paulinho tem feito aí, a saúde de Santo André deu um up bastante Meu grande. marido, inclusive, se utiliza muito do SUS, ele teve uma mudança de plano de saúde e foi para SUS. Ele se surpreende a cada atendimento. O postinho perto da minha casa é incrível na Vila Scarpelli, incrível, incrível, de verdade, assim, desde a recepção até o atendimento, a saída, então a gente precisa também falar sempre sobre isso. É isso aí. Então, parabéns por isso daqui, e eu quero duas coisas. Vocês têm uma movimentação muito grande em torno, você me trouxe esse presente lindo aqui, Joe, a gente consegue, será que se eu colocar aqui na frente a gente vai conseguir mostrar? Vou tentar virar, tá? Vocês me trouxeram essa caixa muito linda aqui, olha, gente, acho que vocês conseguem ver assim. Tá, ó, a garrafinha, a xícara, aqui você tem o lápis, né? E falando um pouco sobre a questão ambiental. Essa é a intenção de vocês aqui, óbvio que, né, a gente está falando de souvenirs, vocês em kit, para a gente fazer uma divulgação legal sobre isso. Tem uma sacola que é maravilhosa aqui também. Mas qual é essa principal intenção? E SD, né? Total, né? Vocês trazendo total esse trabalho de SD para Casa da Esperança também, fala a verdade. Me conta um pouco sobre isso. Olha, nos últimos anos a gente está investindo muito nas relações humanas, né? Quando a gente fala em atendimento humanizado, uma pessoa quando busca saúde, seja quando ela está com uma doença ou até num processo de gestação de um bebê, e ela está apreensiva, ela tem algumas questões, não é só a tecnologia é fundamental, claro, você tem o equipamento de última geração para fazer o diagnóstico, como você viu, um 4D, um 3D, de primeiríssima linha. Isso é fundamental. Um médico qualificado, fundamental. Mas o atendimento, essa relação humanizada, uma palavra que você dá para a pessoa, uma mão no ombro, todas essas questões de relacionamento humano
fazem muito a diferença e a gente tem investido muito nisso. Mas a gente investe isso como? Investindo nas pessoas da casa, né? Então, de um ano para cá, a gente tem investido muito em treinamento de capacitação de soft skills, comportamento, autoconhecimento. Quando você conhece suas forças, suas sombras, suas fraquezas, você lida com isso, né? Então, a gente estava investindo que as pessoas, os profissionais da casa, se conheçam melhor, né? E valorizando as pessoas, como, por exemplo, você tem nessa caneca de café, essa caneca tem lá o logo da casa, da Esperança, né? A missão, claramente aqui, né, saúde humanizada com excelência e solidariedade, o logo do Rotary, e uma mensagem, quando ela está tomando um café, de você é especial, para que ela lembre-se o tempo todo que ela é especial. E ela se sentindo especial, empoderada, é um processo de empoderamento mesmo. Ela vai entregar isso para o paciente, né? Então, esse processo de valorização das pessoas é uma das etapas. A outra, o Rotary teve sempre algumas áreas de enfoque, né? A saúde materna e infantil é uma área de enfoque do Rotary. A saúde, a prevenção de doenças é uma área de enfoque do Rotary. A água potável é uma área de enfoque do Rotary em alguns países do mundo. Não é aqui no Brasil, porque aqui a gente, graças a Deus, na maior parte dos lugares, Sim. tem água potável tratada, né? E o Rotary International criou uma nova área de enfoque desde o ano passado, que é a área de meio ambiente, né? Então, a gente começou a olhar para isso também dentro da Casa da Esperança, já que somos uma instituição fundada e administrada pelo Rotary Clube de Santo André. E a gente já fez, então, esse presente para os funcionários, que, além de enfatizar a missão e tudo mais, então ele recebeu aqui uma squeeze, né? Uma garrafinha de vidro super bonita, com também a missão, com o Rotary e tal, para que ele use no seu dia a dia dentro da casa. Então, no dia a dia, ele vai pegar água gelada e vai tomar aqui. Ele vai buscar um café na cafeteira e vai tomar na sua caneca, lavar e reutilizar, lavar e reutilizar, lavar e reutilizar. Com essa medida, nós vamos eliminar 500 mil de copinho descartável no lixo todos os anos, só usado pelos funcionários, porque assim, os pacientes continuarão utilizando os descartáveis, né? Não tem outro jeito. Mas o funcionário que está ali todos os dias usando 3, 4 copinhos, 3, 4 copinhos, 3, 4 copinhos, ele para de usar. Até porque a gente tem que incentivar a beber água, né, Márcio? Isso é fundamental. A gente bebe quando tem lá à mão, né? Se você tem uma Exatamente. garrafinha na sua mesa, você fica bebendo. bebe. Se você tem que buscar, você Já é talvez bom. não beba. Então, assim, tem N questões relacionadas a isso, não só ao meio ambiente, como à própria saúde, né? Sim. É isso. Muito legal, gente. Primeiro que assim, eu quero agradecer imensamente toda a sua equipe também, viu, Márcia? Eu vou falar nome de 4 pessoas aqui que me vêm à cabeça, mas todos, de uma certa forma, sempre muita atenção. Sempre quando a gente pede as pautas, a gente consegue ter um contato muito legal, que é a Ellen, o Edgar, o Michael e a Vitória, que a gente acaba falando diretamente. Mas também meus parabéns a você, né, juntamente de toda a equipe do Rotary, mas a você, porque desde a sua gestão também, a Casa da Esperança toma essa proporção de visibilidade. Você busca. O Márcio, eu falo a palavra insistente com muito carinho, de tipo, olha, precisa falar, precisa levar para a população. Por favor, faz o post, vamos buscar isso daqui. Eu acho que o gestor, ele faz toda a diferença também para o espaço. Então, cabe aqui também o meu parabéns a você por trazer isso, por falar, eu tenho orgulho da Casa da Esperança e quero que as pessoas também tenham. Tá evidente em você isso é muito legal. Parabéns para você. Obrigada pela entrevista. E você, se tiver ainda alguma dúvida de Casa da Esperança, entra lá no Instagram deles também, que tá ótimo. O pessoal tá conversando bastante rapidamente, né, Márcio? Obrigada pela presença. Cara, eu vivo essa missão da Casa da Esperança com paixão, né? A gente que é voluntário, o trabalho voluntário, você citou no início, né? Tem uma pesquisa do Rotary nos Estados Unidos que pergunta assim, os países que têm mais voluntariado são países mais bem-sucedidos ou os países mais bem-sucedidos é que têm mais voluntariado? E eles chegaram à conclusão de que o voluntariado vem primeiro, o dar vem primeiro, o receber vem depois. Ou seja, sociedades que têm mais voluntariado têm melhores resultados e têm uma sociedade mais saudável, né, com mais alegria, com mais felicidade. Então, a gente que tem a oportunidade de ser rotariano, de participar de um Rotary, né? A gente recebeu, no ano passado, a visita do indiano, que era o presidente do Rotary International. Ele falou, quando você é convidado a integrar um Rotary Club, não se trata de se tornar rotariano, se trata de ter a oportunidade de servir, de mudar a vida das pessoas, de transformar a vida das pessoas. E ninguém deveria perder a oportunidade de se doar para transformar a vida das pessoas. Então, a gente, cada vez que faz uma ação, e você falou do marketing, da persistência, né? A paixão pela missão, né? Cada vez que a gente faz uma ação de comunicação, de levar isso ao conhecimento, é mais no sentido de falar, as pessoas precisam saber disso. Não só a pessoa carente que tem acesso a isso, mas a pessoa que tem um operador, um convênio, um seguro-saúde, se ele optar por fazer os seus exames com a gente, ele está entregando solidariedade, sem pôr a mão no bolso. Ele está entregando solidariedade porque, ao invés de ele gerar lucro para uma outra organização, ele está deixando
um recurso que vai atender uma pessoa carente, né? Seja para o que for, como a gente fez agora no Outubro Rosa, doamos 4.000 exames de ultrassonografia e mamografia para o Hospital da Mulher, em parceria com a Secretaria de Saúde, totalmente gratuito, né? Muito legal. É Muito isso legal. aí, Ju. Márcio, obrigada pela sua presença. Leve também esse carinho do Diário do Grande ABC, que a gente traz essas entrevistas e esteja sempre às ordens também aqui pra gente, tá bom? Obrigado, Ju. Obrigada. Valeu. E para você de casa, espero que vocês tenham gostado. Saiba que a gente tem outras entrevistas também com outras entidades, trazendo esse conhecimento do solidário, do social, do sustentável e, claro, fazendo também em conjunto com a Coluna Social, que essa é a nossa missão. Muito obrigada pela parceria com vocês hoje e a gente se vê em breve. Até mais. Obrigado.